Oi pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um videozinho aqui, comentar um pouco, né, sobre essa guerra lá dos irmãos. Eles são irmãos, né? Vou tentar mostrar dentro da Bíblia como eles são irmãos e é coisa importante, né? Eles estão num conflito desse, que nem eles estão lá, é importante, né? Vamos começar por Gênesis, o capítulo 3, né? Então aqui nós vemos, né, o primeiro casal já, Adão, né, escutou a voz da Eve e já se quebrou. Leia lá para ver, já trouxe bastante consequências, né? Que sobrou para todos nós. Agora vamos para o mesmo Gênesis, capítulo 12, o verso 11 e o verso 12, né? Então ali ele fala, né, que ele era irmão dela, ela era irmão dele por parte de pai, né? A Sara, mulher de Abraão. Aí nós pega o capítulo 16, o capítulo 16, o capítulo 17, o capítulo 18, o capítulo 20, o capítulo 21, aí conta a história, né, da falhada que Abraão também foi na conversa da Sara, né, e não ouviu a voz do Criador, né, e aí gerou esse filho, né, que não na realidade não era para ter gerado, porque lendo esses capítulos que eu citei aí, ele dá para ver, né, que ele vacilou, foi na conversa dela. O Criador falou que ia dar um filho para ele, ia ser o da promessa, que era o Isaac, ele ia para ver, né? Então ele não ouviu, ela se apressou, se precipitou, mandou ele pegar a escrava dele, né, e engravidar para ela criar um filho como dela, né? Então leia lá que você vai ver a história, né? De cabeça que não tem como eu explicar, mas leia lá para você ver. Aí nasceu esse Ismael, né? É o que está hoje, como que é? Os palestinos que estão guerreando contra o Israel. É Ismael contra Isaac, né? Aí lendo nesses capítulos que eu falei aí, ó, se você ler, se você se interessar nessa história, você vai ver que desde o nascimento já eles não tiveram um bom relacionamento, né? Nunca tiveram e está difícil deles terem, né? Só que há um porém, no meu modo de entender, segundo o que está nesses capítulos aí da Bíblia, né? Israel nessa parte está um pouco falho, porque o Criador fez promessa para o Isaac, de ser 12 tribos e dar essa terra para eles. Mas também ele fez promessa para esses outros, também 12 tribos, tudo porque são filhos de Abraão. Na realidade, se eles tivessem um bom senso, né, um pouco de compreensão, Israel, eles tinham concordado de ficar com essa terra a meio e terminou a bronca, né? Para que brigar? Se os dois têm o mesmo direito dentro da Bíblia, é meio a meio, porque do jeito que eu entendo, né? Talvez você vai ler, vai entender diferente, mas segundo a história aí que tem na Bíblia, Israel aí está por fora. Aí eu peguei aqui para concluir mais fácil, para a gente entender melhor esse aí, né? Eu peguei 1 Samuel, capítulo 30, né? No 1 Samuel, no capítulo 30, a gente vê que Davi foi numa guerra com os 600 homens dele. Lá numa altura, 200 homens cansaram, não ia mais, né? Daí ele mandou eles ficar cuidando alguns objetos deles ali, e aí ele foi com 400, foram lá, guerrearam, venceram a guerra, ele pegou tudo que tinha lá, né? Tomou tudo dos inimigos lá e trouxe. Aí quando chegou ali neles, né, ele foi repartir com todos eles, né? Aí tinha uns lá, não, mas eles não foram, eles não têm direito, eles ficaram, não quiseram ir, cansaram, não foram. Aí Davi, não, para lá, não, eles são nossos irmãos, eles têm direito sim, a mesma quantia de vocês e a deles, são nossos irmãos, né? E eles vieram até aqui, né? Então não tem como dizer não. E de hoje em diante eu, como rei, decreto uma lei, né? Leia lá para você ver, decreto uma lei, né? Que todo um irmão tem que olhar pelo outro, né?
todo irmão tem o mesmo direito que nem o outro, né? Então, um papel bonito que Davi fez, hein? Uma sinceridade dele, uma honestidade de rei, né? Maravilha, né? Esse fez o certo, já Israel não, né? Israel quer tomar tudo dos outros lá. Tá. Beleza, então aí a gente pega ainda para completar aqui, né? A gente pegou o primeiro Reis, deixa eu achar aqui. Perdão, primeiro Samuel 30, né? A história do Davi, o rei, né? Daí pegamos Neemias, né? Neemias é poucos que lê esse livro, né? O Neemias foi outro exemplo também, né? Esse foi governador em Israel, né? Um governador excelente, justo, honesto, fez as coisas corretamente, segundo como o Criador se agrada, né? E é isso que tem que ser, não tem outro jeito. Nós temos que procurar o máximo para fazer o que agrada ao Senhor, ao nosso Criador, ao Deus, né? O Deus Criador de todas as coisas, o único, o Criador único. Então, gente, caso contrário, não adianta nós querer agradar os outros, concordar com ideias que vêm contrárias a ele, né? Então, há um povo lá, que é o povo escolhido dele, Israel, mas não, nessa parte eu tenho certeza, que não está agradando o Criador justo, né? Porque eles não estão sendo justos, né? Outra coisa, né? Para começar, esse Ismael, né? Já pegaram outro profeta, já, né? Isaac tem a Bíblia, tem Moisés como profeta deles, né? E já o Ismael e esses outros lá, os palestinos lá que eles falam, esses lá já tem outra Bíblia, já é o Alcorão deles, né? Israel é o Torá. É o Torá, né? E eles é o Alcorão, né? O mesmo Deus, pense bem, preste bem atenção, leia aí e veja, leia essa história e veja o que eu estou falando, né? Você não é obrigado a concordar comigo, mas faça uma análise, analise. Ó, o mesmo Deus, esse Maomé fala que revelou para ele que lá é deles também, eles têm direito, fez uma doutrina diferente já do Torá. O Alcorão com o Torá tem uma diferença que a nossa. Eu sei, claro, que a maioria não conhece, nem sabe o que é o Corão, Torá, né? Mas graças ao Criador que eu tive o privilégio de conhecer bastante, estou pesquisando, né? Estou entendendo bem como que é, eu busco, eu procuro, eu luto. Eu não vou em conversa dos outros assim, me falou qualquer coisa, eu vou atrás, eu vou ver se é ou não é, né? Porque eu errei muito de ir atrás de conversa dos outros, e confiar nos outros, né? Aí depois que eu li lá em Jeremias 17:5, lá em Eclesiastes 7:29, né? E outros versículos aí que nos avisa para não confiar nas pessoas, né? Eu aprendi, então não confio, não adianta a pessoa me falar as coisas que eu não vá atrás, né? Eu vou atrás, eu vou saber se ele está falando a verdade ou não. E quantos que já me provou que eu também falei errado, entendi errado, né? Então, nós somos imperfeitos, não adianta nós dizer que, não, eu estou certo e o que o outro falou, Não, não é assim. Tudo que os outros nós falam, nós temos que fazer uma pesquisa primeiro para daí recém contrariar essa pessoa, né? Ver se ele está falando a verdade ou não, né? Mas tem pessoa que não, já ataca, deveria, não vai atrás, né? De ver se a pessoa está falando a verdade, né? Então, gente, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês conhecerem essa história, né? Por que dessa guerra, por que desse problema. Na realidade, foi falhado do Abraão. Então, falam que Abraão era o pai da fé e não, ele era um ser humano, ele vacilou, veja lá. Para começar, foi engravidar uma mulher que nem eles podem casar com uma raça dessa, com uma família dessa, eles nem podem se misturar. Era egípcia, veja lá. Então não tem como. E se você quiser pegar toda a história mesmo da vida do Abraão, que se encontra na Bíblia, né? Aí você tem que pegar do capítulo 12 ao capítulo 25, né? Do capítulo 12 até o 25. Lê direto aí que você vai encontrar, aí fala tudo sobre o Abraão, a Sara, tudo, aí conta completo. Mas eu peguei aqui esses capítulos só para contar do nascimento, de tudo, para resumir, para ficar mais curto, né? Para você tirar uma base. Então eu peguei o capítulo 3 para mostrar que desde o primeiro casal já houve falha, né? Aí pegamos o capítulo 12 capítulo 12 de Gênesis, 11 e o verso 12, o capítulo 16 de Gênesis, capítulo 17 de Gênesis, capítulo 18 de Gênesis, capítulo 20 de Gênesis e capítulo 21 de Gênesis. Então, nesses aí, dá para você ver mais rápido, mais com o tempo, ver o nascimento, como funcionou tudo lá, né?
E a história completa é essa aí que eu falei, daí é do capítulo 12 até o capítulo 25. Aí você se inteira de ver. Não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou falando, está lá na Bíblia, é só ler. Só que eu não sei se eu estou certo ou estou errado, né? Mas eu vou, nesse vídeo agora eu lembrei de falar, né? Eu tenho conversado com várias pessoas, né? Que às vezes, na realidade, eu não concordo com ele e ele não concorda comigo. Beleza, tudo bem, a gente não briga, não mistura amizade, claro, não tem nada a ver, cada um é livre. Só que tem um porém, tem muita pessoa que eu falo, mas ele não vai pesquisar. Quer debater comigo, mas não vai pesquisar se eu falei certo, se eu mostrei certo, se está lá ou não está, né? Então eu fico pensando, como é que pode, né? Agora sim, quando a pessoa ir lá e falar, ó, eu fui lá, eu olhei, eu vi, você tá errado, ô, beleza. Aí outra história. Agora se vir querer, bababá, não é assim, sem pesquisar, eu não vou dar nem bola, né? Não vou dar nem ouvido, porque eu falo e mostro, tá lá na Bíblia, né? Vai lá, procura lá, para depois em querer conversar, né? Não adianta eu não concordar com a pessoa e não poder provar o porquê. Eu não, se eu não concordar e a pessoa perguntar por quê, eu explico para ele por quê eu não concordo. Eu mostro para ele o porquê que eu não concordo. E tenho provas, tenho, né? Agora, a pessoa não concorda, mas não vai ler, não vai atrás, e não, acho que não concordou, tem que ir atrás, né? Valeu, gente, obrigado, tudo é bom, e se você quiser ver essa história, vai lá. Vai lá e depois conversa, se você tiver oportunidade, conversa comigo, né? É lá na Bíblia, tá lá a história dos irmãos que estão brigando lá, Ismael e Isaac, lá. Um por causa do Torá, outro por causa do Alcorão, e o pau tá fechando lá, né? Então o negócio lá, se pensar bem, é terra e religião no meio, é complicado, né? Gente, tudo de bom, um abraço, tchau.